se eu sou um bom pai, um bom cristão. Então, legado é aquilo que nós deixamos nas pessoas. Não é bens, mas principalmente influências, valores, impacto que você deixa nas pessoas. Legado, ele vai muito além de herança, muito além de dinheiro. Eu coloquei aqui alguns exemplos de legado na vida espiritual. Você deixa fé, valores, sua vida com Deus para as pessoas. Familiar, ensinamentos, caráter e educação dos filhos. Profissional, um bom trabalho feito e contribuição. Pessoal, atitude, caráter, como você tratou as pessoas. Amém? Tá claro o que é legado? Legado não é palpável, legado é valores, é ensinamentos, é o seu caráter, é seu princípio, é aquilo que Jesus te ensina. E a pergunta, tem que ter uma pergunta, né? Qual é o seu legado que você está deixando para as pessoas? Ou melhor, qual o legado que nós temos deixado para as pessoas? Será que nós temos exercido esse amor de Cristo aí fora? Porque aqui na igreja, meus irmãos, nós colocamos aqui um sorriso no rosto e está tudo bem, não é verdade? Mas lá fora a prova vem. No seu serviço você é aprovado. Eu no meu serviço eu sou aprovado constantemente. Na minha casa tem que ter paciência. Você tem que ter o jogo de cintura no casamento. Todo mundo sabe. Essa é a pergunta. Qual é o legado que você tem deixado em sua família? Que os seus pais, que sua mãe, que seus irmãos têm falado de você como cristão? Vai ficar pesado, hein? Ô Senhor, me ajuda aí. Amém? Deixa essa pergunta aí para vocês. Qual é o legado que você está deixando nas pessoas? Aí o intuito aqui é que nós possamos sair daqui entendendo o que é um legado e vamos trabalhar para construir um bom legado. Amém, meus irmãos? Amém? Está todo mundo entendendo? Para falar de legado dos anos 90, eu tenho que citar algumas pessoas que se levantaram nessa época de 90, como o pastor falou. Hoje nós desfrutamos desse posicionamento dessas pessoas. Eles se levantaram, eles ouviram a voz de Deus e falaram sim para o chamado de Cristo. Eles falaram sim, Pai, eis-me aqui. E hoje, através dessas pessoas que eu vou citar aqui, por onde você for, você vai ver alguma congregação. Amém? Amém? Embolou aí. Vamos lá, até chegar no nosso. Gunnar Virgem, missionário sueco-americano, são amplamente considerados os pais do movimento pentecostal clássico no Brasil. Eles fundaram o Reino de Deus aqui, amém, irmãos? Eles fundaram a Assembleia de Deus em 1911. Luiz Francesco, missionário italiano, foi o pioneiro e fundador da Congregação Cristã do Brasil. O seu ministério inicial foi focado na região de Santo Antônio. Ele fundou em 1910. Pessoas que se levantaram nos anos 90. Missionária Ruth, importante nome associado à Igreja do Evangelho Quadrangular, que consolidou uma nova onda de avivamento evangelístico em 1950. Missionário David Miranda, fundador pentecostal Deus é Amor. Ele teve um papel fundamental na campanha de evangelização, curas e libertação. Criou em 1970. Apóstolo Rina, amém? Nascido em um lar evangélico, Rina diz ter mudado a sua vida após se recuperar a uma hepatite grave. Ele começou a realizar reuniões informais voltadas às skatistas, surfistas e jovens afastados da religião tradicional. Ele criou o Ministério Bola de Neve em 1990. Amém, meus irmãos? Uma salva de palmas para o apóstolo Rina. Quando eu estava aqui adorando ao Senhor, eu lembrei de um episódio. Será um testemunho, sei lá, de um episódio. A igreja, ela vem numa época tradicional, e o papel do Rina foi um papel muito importante para nós. Você que é skatista, você que veio do rap, você que veio do rock. Pergunta o Luquinhas era do rock e ele já curtiu bola.
Ele fez um papel muito importante. Antigamente a igreja, ela vinha de um preconceito. Você não poderia subir no altar para pregar de boné. Você não poderia subir no altar para pregar de tênis. E hoje eu enxergo o valor que o apóstolo Rina tem para nós. Se nós tocamos de boné hoje, se nós louvamos, se nós adoramos do nosso jeito, é porque Deus deu uma visão para ele. Deus deu um chamado para ele diferente do tradicional. E o episódio que eu estava lembrando, uma vez eu fui, mais ou menos na época de 2014, a igreja vem com preconceito de muitos anos, meus irmãos. E eu fui na barraquinha de cachorro-quente. Chegando lá na barraquinha de cachorro-quente, chega um moço engravatado. E eu tinha acabado de me converter. E esse rapaz, ele fala que tinha uns jovens que estavam querendo entrar na igreja. E ele mandou os jovens sair da igreja, porque os jovens estavam de tênis, os jovens estavam de boné. E ali, eu com o primeiro amor, com aquele fogo do Espírito, e eu falei para ele aqui: quando eles morrerem, Jesus vai levar a roupa deles ou a alma deles? Me responde aí. Então ali, naquele momento, ele falou assim que tinha que ter respeito. A igreja achava que se você chegasse aqui do seu jeito, era uma falta de respeito. Quem pegou essa época aí? Ninguém? O Jonathan. Então, ali eu comecei a falar sobre algumas parábolas de Jesus, aquelas que eu sabia. E eu lembro que eu fui muito usado naquele dia, naquele cachorro quente, porque tinha jovens que eram rejeitados. Esses jovens, assim como o Rina se levantou, tinha jovens que não se enquadravam no perfil da igreja. Eles não eram encaixados. Quem está entendendo? Eu comecei a falar do amor de Jesus. Eu lembro que quando eu terminei, a dona do cachorro quente falou: não, continua. E eu vi que eles estavam sedentos. Isso aqui é para a honra e para a glória de Deus, meus irmãos. Eu vi que eles estavam sedentos. E eu falei assim, o jovem louco por Jesus, falei assim: façam uma fila, eu vou orar todos vocês. E ali 3 jovens aceitaram a Jesus, amém? Você pode dar uma salva de palmas por isso, meus irmãos? E eles aceitaram a Jesus porque eles se sentiam rejeitados. Eles não faziam parte daquela tradição, daquele perfil da igreja. E eu queria compartilhar isso aí, não está aqui na palavra, mas eu lembrei na hora do louvor. Glória a Deus pelo apóstolo Rina, glória a Deus pela bola de neve que te aceita do jeito que você é, meu irmão. Amém? E hoje nós estamos desfrutando dos posicionamentos desses homens que eu citei, grandes homens que se levantaram na década de 90. Se você sair daqui em qualquer outra igreja, esses homens fizeram parte, eles que fundaram. E a pergunta é: e você? Qual o legado que você vai deixar para a próxima geração? Qual o legado que eu e você vamos deixar? Será que nós vamos se calar diante de tanto preconceito? Será que nós vamos se calar diante de posicionamentos que o Senhor requer de nós? Amém, meus irmãos? Frases que impactaram os anos 90, eu pesquisei. Stephen Hill, evangelista do avivamento. Bronze Wiley. A igreja aqui tá bonita, hein? O verdadeiro avivamento não é medido pela quantidade de arrepios que você sente, mas pela a quantidade de pecado do qual você se arrepende. Vou repetir. O verdadeiro avivamento não é medido pela quantidade de arrepio que você sente, mas pela quantidade de pecados do quais você se arrepende. O avivamento começa com arrependimento, não com arrepio, meu irmão. Você está feliz, você está chorando por causa de Jesus, mas tem que consertar. E nós temos que ser imitadores de Cristo, amém? Tom Tenney, o autor do livro Os Caçadores de Deus, o fenômeno no final dos anos 90. Deus não está te procurando, não está procurando pessoas que queiram apenas suas mãos. Ele procura aqueles que buscam a sua face, intimidade. Amém? Edward McGregor Bond, 1913. Nossas orações precisam ser apoiadoras numa energia que nunca esmorece, numa persistência que não aceita o não como resposta e uma coragem que nos se rende. Amém? Tenho passado dias e até semana prostrado no chão orando silenciosamente,
ou em alta voz. George Whitefield, só americano. Aí repararam aqui que o único brasileiro foi o Rina? Temos que posicionar, amém, meus irmãos? O resto veio italiano, veio francês, quem entendeu? Temos que nos posicionar. Mateus 17. Oi. Aí. Em Mateus 17, nos mostra um legado deixado entre gerações. Ele é o versículo perfeito que nós precisamos ouvir hoje. Aqui tem várias pessoas neste monte. Moisés, que representava a lei, João 1,17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O legado de Moisés. Moisés recebeu os mandamentos do Monte Sinai, em Êxodo 20. Ele estabeleceu princípios e morais. Se você ler a Constituição brasileira, você vai ver que eles tiraram. Para mim, as leis de Deus, ela está em todo mundo. Se você ler a Constituição, você vai ver que eles aprenderam certo e errado através dessas tábuas que Moisés estabeleceu. Então, Moisés fez um grande papel para a humanidade. Moisés, ele deixou um legado de viver corretamente. Ele fez base de justiça do seu modo de vida e santidade. Moisés também, ele deixou um legado de falar face a face com Deus. No Antigo Testamento, Moisés falava face a face com Deus. Dá para acreditar nisso, meu irmão? Êxodo 33, versículo 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala a um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento. Mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Tá aí, ó. Você sabia que, uma curiosidade sobre Josué, Josué era um escravo, o nome dele era Oséias, mas o Senhor, a partir do momento que ele começou a se interessar pelas coisas, isso aqui está em Números, você vai ver lá que Oséias era Josué. O Senhor ficou olhando para ele. O Senhor se interessa por aqueles que têm desejo por ele, ele se interessa. É impressionante isso. E ele muda a realidade. De um tanto que o Josué, ele se tornou um general dos exércitos. Amém, meus irmãos? Mas Moisés, o legado dele foi ter um relacionamento com Deus, acima de tudo. Nós temos dificuldade hoje de liderar a Flame, temos dificuldade de liderar célula, mas Moisés, ele liderou 3 milhões de pessoas, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às reclamações do povo. Moisés nos mostra a dependência em Deus, em todo o seu chamado. Ele teve um chamado extraordinário. O maior legado de Moisés não foi tirar o povo do Egito, e se ensinar, foi nos ensinar o povo a viver com Deus. Em todas as situações Moisés buscava Jesus. Todas as situações ele buscava a face de Deus. E ele é um grande exemplo para nós. Moisés, Êxodo 33, versículo 15. Então Moisés declarou: se não fosse conosco, não nos fará sair daqui. Ele orava tanto ao Senhor, ele era tanto amigo de Deus, que ele falou: se o Senhor não for, nada me importa. E nós? Se Deus te dá aí R$1 milhão, se o Senhor te abençoar grandemente, você vai levar Jesus com você, ou você vai falar: Senhor, isso não vale nada, se o Senhor não for comigo? Esse homem, ele trouxe um grande impacto para a sua geração. Ele foi o único que falou face a face com Deus.
Nós estamos falando sobre transfiguração. Você sabia que Moisés teve o seu rosto transfigurado? Ele aproximou tanto de Jesus, mas tanto de Jesus que o seu rosto brilhava. E quando ele descia para conversar com o povo tinha que colocar um véu. Êxodo 33. O que eu estou querendo dizer para nós, meus irmãos? Que o Senhor, Ele está aqui falando com você e comigo, que nós precisamos nos posicionar diante dEle. Nós precisamos ter um posicionamento. Está na hora de nós construirmos nosso legado com Deus. Está na hora de nós construirmos nosso legado e deixar para a próxima geração. Amém? Outro homem importante aqui nesse Mateus 17 é Elias. Elias foi conhecido por ter coragem de defender a verdade. Ele não negociava princípios, tanto que ele desafiou 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. 1 Reis, versículo 18. Ele confrontou falsos profetas e mostrou quem era Deus verdadeiro. Ele não permitia as pessoas viverem no engano. Ele se posicionou, falou: não, irmão, você está no engano. Vou mostrar para vocês que o Deus verdadeiro é esse. Também Elias, ele teve a oração de poder. Elias, ele tinha tanta ousadia na sua oração, que Elias, é um cara que eu respeito esse cara. Ele orava, falava assim: segundo a minha palavra, não a palavra de Deus, segundo a minha palavra, não chove e não tem orvalho. Segundo a minha palavra. O cara tinha tanta intimidade com Deus que ele falava: nem preciso perguntar ao Senhor, não, ele está comigo. E ficou lá 7 anos sem chover. E esse cara nos mostra o poder da oração, nos mostra o poder de quando nós estamos posicionados em Cristo, o poder que a oração tem. Ele parou de chover. Ele também fez a multiplicação de alimentos em 1 Reis 17, versículo 14. Ele ressuscitou o menino. Esse é o poder das pessoas que andam com Deus, meus irmãos. Qual é o seu legado? Está na hora de nós posicionarmos para construir o nosso legado com Cristo. É para isso que eu vivo, é para isso que eu trabalho, é para isso que eu leio essa Bíblia. Eu quero viver esses trem. É louco demais. Amém? 1 Reis 17. Primeiro eu estou dando uma introdução aqui. Daqui a pouco vai melhorar, viu, galera? 1 Reis 17, 21. Então ele deixou sobre a ressurreição do menino. 1 Reis 17, versículo 21. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faz voltar a vida a este menino. E o Senhor ouviu o seu clamor de Elias, e ele voltou ao menino, e o menino voltou, e ele reviveu. Amém? Amém, meus irmãos? Mas Elias, ele também construiu um legado que ele entendeu que era necessário ele passar para frente aquilo que o Senhor nos mostrou. É para isso que nós temos que viver hoje. Elias, ele deixou um sucessor chamado Eliseu, 2 Reis. O legado de Elias foi deixar continuidade, multiplicar o que Deus te deu. Ele entendeu que ele não podia levar para o túmulo aquilo que Deus tinha com ele. A Bíblia fala no Novo Testamento: receber de graça e dar de graça. Você não pode parar o que Deus está fazendo na sua vida. Não para aquilo que Deus está te mostrando. Multiplica. Amém? A lei representava Moisés e Elias representava o profeta, os profetas. Agora reflita na sua vida, qual é o legado que você tem construído? Se a sua vida terminasse hoje, pelo que você seria lembrado? Qual é o seu legado espiritual, moral, familiar, que estaria deixando para aqueles que vêm depois de você? Qual a importância que você tem deixado para suas famílias? Você tem exalado o perfume de Cristo? Tem exalado a essência de Cristo, os princípios de Jesus? Então, diante dessa introdução, amém? Eu montei aqui
4 tópicos para nós melhorarmos a nossa vida cristã, para nós construirmos um bom legado, amém, meus irmãos? Para nós construirmos um legado com o nosso entendimento que a nossa vida, ela é rápida. Então eu construí 4 passos para você entender que você precisa se posicionar em Cristo, para que as pessoas, porque quando eu morrer, eu falo com a Luana, eu falo com a minha família, quando eu morrer eu não quero ser chamado de Michael, eu quero ser conhecido como homem de Deus. Esse para mim é o grande valor que eu carrego, porque Deus mudou minha história. Deus mudou minha história. Eu quero ser lembrado algo eterno. Não quero ser lembrado como um bom trabalhador, eu quero ser lembrado como filho de Deus, homem de Deus. Essa é a minha essência, é isso que eu vivo, é para isso que eu vivo, é para agradar a Cristo. Então vamos lá. Primeiro ponto, se você está anotando, anota aí. Suba ao monte. Todos eles que eu citei tinham algo em comum. Eles subiram ao monte. Moisés subiu no Monte Sinai. Elias, ele subiu no Monte Carmelo. Os discípulos e Jesus estavam no alto monte. Esse alto monte, é interessante que, se você for pesquisar a localidade dele geográfica, vai ter divisões de opiniões. Uns acham que é no Monte Tabor, que fica localizado ali na região da Galileia, o povo mais antigo. E eu acredito que é no Monte Hermon, porque Jesus está vindo de Cesareia. O Monte Hermon, se você pesquisar geograficamente, ele está bem próximo de Cesareia. E o Monte Tabor está a 20 quilômetros para baixo. Então, era mais um dia de caminhada. Naquela época não tinha carro, não tinha nada. Era a pé mesmo, então era um dia. Então, Jesus... E outra coisa, o Monte Hermon, que eu estava pesquisando hoje, ele é citado por rei Davi, em Salmo 133, sobre a união dos irmãos, que o pastor citou aqui. Ele cita sobre o Monte Hermon. Então, Cristo estava caçando paz. Ele estava caçando um momento importante. Por quê? Se você não prestou atenção nisso aqui, o que está acontecendo aqui no contexto? Jesus, ele leva os 3 discípulos e sobe no monte, ele aparece Moisés e Elias. Porque Jesus estava próximo a descer e entregar a sua vida por mim e por você, meus irmãos. Então era um momento sério que estava acontecendo ali. Então Jesus estava caçando ali aqueles discípulos que eles mais confiavam. Já vamos chegar nisso aí. O monte, esse primeiro ponto, o monte era onde o povo orava. Jesus subia no monte. Antigamente aquele povo judeus, ele tinha o costume, a tradição de ir no monte, ficar sozinho até hoje. Aqui pelo Brasil você vê muito. A pessoa vai para o monte porque ela quer ficar sós, ela quer se consagrar, ela quer orar quando está acontecendo algo difícil na sua vida. Ela vai e corre para o monte, chama os irmãos, vamos para o monte, vamos pedir a Deus uma resposta rápida. Então o monte era muito importante. Suba ao monte, é o primeiro ponto. E hoje, eu entendo que o monte não é somente o monte hoje para nós é entrar na porta do nosso quarto e fechar. Nós temos que entender esse primeiro ponto. Esse primeiro ponto é o momento que você ora a seu Pai, é o momento onde você se consagra, é um momento onde você busca a presença dEle. Não tem como o cristão vencer sem orar. Em todo momento Jesus, ele saía para orar. Amém? É nesse lugar, no seu quarto, quando você fecha a porta, que muitas das vezes as suas dores serão curadas. É nesse lugar onde você entra de intimidade com o Pai, você precisa de ouvir a voz dEle. Tem coisas que só Ele pode resolver. Eu coloquei um exemplo aqui. Quando Ana, ela estava amargurada com a sua alma, ela não poderia ter filhos, e ela buscou a presença de Deus, e Deus concedeu. A vida de oração do cristão é essencial, ela tem que ser mais do que a água,
Você tem que pensar em orar todo o tempo. Em todas as coisas nós precisamos consagrar a Cristo. Amém, meus irmãos? Suba ao monte. 1 Samuel 1,10 diz assim: e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Então fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da sua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe dares um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Amém? E Deus concedeu. Não deu só um filho, deu acho que 5 ou 6, alguma coisa assim. Mas quando você busca a presença de Deus, quando você sobe a esse monte, quando você se consagra, a Bíblia fala: vigiai e orai. Quando você está diante de uma situação constrangedora ou perseguidora na sua vida, você tem que ter o hábito de orar. Você tem que ter o hábito de perguntar a Deus. O pastor uma vez me falou, né, que tudo que ele vai fazer, ele ora a Deus antes. Esse é o princípio. É isso que nós precisamos. Nós não precisamos enfiar o pé na lama e depois pedir socorro. Quem está entendendo? A ovelha tem que saber ouvir a voz do seu pastor antes de fugir. Amém? Amém, meus irmãos? É no seu quarto que Deus, Ele te conhece. É no seu quarto que quando você ora, os seus medos são quebrados, a ousadia vem sobre a sua vida. É onde a sua fé cresce, é a base de oração. É onde você chora e o Pai te consola. O homem tem mania de não chorar na frente dos outros, mas quando chega ali na presença do Pai, não tem como. Eu choro. Esse cara grandão que eu choro demais na presença de Deus, quase todo dia. Geralmente de manhã ele me visita, de manhã. Eu pego, me consagro, eu oro à noite, dá de manhãzinha, na hora que eu estou na moto todo dia. Eu choro por causa de Jesus, porque vem os versículos, vem uma coisa que eu sei que é Ele. Não tem como. É nesse primeiro ponto, meu irmão, é nesse lugar que é gerada a sua identidade com o Pai. É na onde você vai entender quem você é em Cristo. O seu legado começa em subir ao monte. O seu legado começa em oração, em consagração ao Senhor. Por que eu estou falando isso? Jesus nos ensina isso em Mateus 17. Ele estava prestes a se entregar por mim e por você. Aqui, o que está acontecendo aqui? Ia ser a primeira vez que ele ia se separar do Pai. Então o Pai aparece numa nuvem e fala com seu filho: meu filho amado. O que o Pai está fazendo aqui? Ele está falando com Jesus: meu filho, continua, vai dar certo. Eles precisam de você. Jesus, ele nos ensina que subir ao monte, ele precisava dessa validação. A Bíblia mostra que quando o Pai vem, é sempre importante. O Pai falou com Jesus 3 vezes, meus irmãos. Primeiro, quando Jesus, o Espírito Santo vai descer sobre ele, ele fala: esse é meu filho amado. Quando Jesus está pronto para entregar, vem um trovão e fala, em João 2, 27, 29. E nesse momento, onde eu acredito, na minha visão, que tem 2 visões. Tem a visão que ele está corrigindo Pedro, porque o momento ali não estava de brincadeira. O momento ali não estava de brincadeira. Moisés aparece, Elias aparece, e eles estão ali, está chegando o momento. Eu sei que ele estava falando isso porque está lá em Lucas, dá mais detalhes sobre isso. Então, Moisés e Elias aparecem, e Pedro fica doido. Quem não ficaria doido, meu irmão? Eu faria a mesma coisa que Pedro. Ô mestre, eu quero montar uma barraca para o senhor aqui, uma barraca aqui, eu vou pôr uma barraca para você. Montaria também, fazia a mesma coisa que Pedro. Mas não era o momento de interromper. Ali estava se cumprindo toda a profecia entre os profetas, estava se cumprindo toda a lei. Cristo estava prestes a cumprir tudo o que Cristo mostrou que era para fazer. Como que eu sei disso?
Se você abrir Salmos 2, você vê que era uma profecia sobre, o rei Davi falou uma profecia sobre Jesus. Meu filho amado. Salmos 2, versículo 6, coloca por favor. Eu mesmo estabelecerei o meu rei em Sião, no meu nome, no meu santo monte. Há um monte aí de novo, meus irmãos. 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho e hoje eu te gerei. Amém? Foi essas palavras que o Senhor veio naquela nuvem e falou para Jesus. Estava se cumprindo as profecias. Mas eu acredito que Jesus também precisava de fôlego. Quantas das vezes você está chorando, você está sofrendo, você não entende aquilo que Deus está fazendo, mas Ele vem na tua presença e Ele confirma, continua. Ele fala: seja forte. E é nesse lugar, nessa vida de oração, que a sua fé ela é renovada. Meus irmãos, o poder não está no lugar, ele está na sinceridade da oração. Quem ora com fé pode ser ouvido no seu quarto, no monte, no trabalho, na igreja. O que importa é que você entenda o poder da comunhão com Cristo. O que importa é que você entenda a sua vida de intimidade com Jesus. O povo tinha aquela tradição de subir um monte para orar, para buscar a Deus. Hoje você pode fazer isso em qualquer lugar, amém? Mas valorize mais a oração, seja sincera do seu coração. Quando você estiver em perigo, já clama a Jesus, não dá mole não. Então, o primeiro ponto é: o bom legado começa na oração. O segundo ponto, ele é um pouquinho mais exigente, vamos dizer assim. O segundo ponto é: Jesus quer te levar ao próximo nível. Isso aqui que eu vou falar é uma observação que eu fiz, mas eu acredito que Jesus ele não tinha discípulos preferidos, mas ele tinha pessoas que buscavam mais a presença dele. Existia 12 discípulos, mas Jesus só levou os 3. O que muda não é o amor de Deus, e sim o interesse por cada um de nós, pelas coisas do Senhor. Amém? Tiago 4:8 fala: aproxime-se de Deus e Ele aproximará de vocês. Amém, meus irmãos? Esses 3 discípulos, eles têm uma grande importância com Jesus. Eles foram o que mais se aproximaram de Jesus e é o que mais tiveram revelações. Então o que eu entendo? Jesus ele não faz exceção de mim e de você, mas à medida que eu me aproximo dele, como diz em Tiago, ele vai me confiar as coisas. Ele vai me confiar e vai revelar o segredo do seu coração para mim. Amém? E para você também. Pedro, ele era impossível, mas ele tinha iniciativa. Pedro, ele fazia até a hora que ele não entendia o que o Senhor queria, ele até cortou a orelha do soldado lá. O Senhor falou: calma, meu irmão, não é assim que funciona. Eu sei que você me ama. Mas Pedro também negou Jesus. Mas esses 3 discípulos, meus irmãos, eles tiveram grandes revelações. Amém, meus irmãos? Então, à medida que você se aproxima de Deus, Ele vai mostrar para você o segredo dele, mas você tem que ser posicionado. Nós temos que entender que, olha para você ver, Tiago, ele demonstrava firmeza e compromisso, e ele foi o primeiro apóstolo a morrer por Jesus. Atos 12, versículo 2. João, todo mundo conhece que João é o que colocava a cabeça no peito de Jesus. João, ele desenvolveu uma profunda intimidade com Jesus e é chamado de discípulo a quem Jesus amava no seu evangelho. João,
Ele escreveu Apocalipse, meu irmão. O Senhor confiou a ele o último livro. Entenda, não é o amor de Deus que muda, mas sim o nosso interesse por Cristo. É nesse nível que Deus quer nos levar. Primeiro nós oramos. O segundo nível, Ele quer nos mostrar que Ele tem algo para confiar a nós. E é nesse nível que nós não vivemos por aparência, que nós já entendemos quem nós somos. Nós vivemos por comunhão, vivemos de sinceridade e revelação. Jesus, Ele quer nos levar a esse nível que esses 3 discípulos teve com Ele, mas Ele vai nos confrontar. É aqui que nós entendemos que o Evangelho não é benefício. O Evangelho é morte e morte de cruz. É aqui que nós entendemos que o Evangelho é sacrifício. É onde eu me consagro por causa dEle, que eu me separo, eu sou santo por causa dEle. Jesus, Ele dá uma palavra dura para Pedro, 6 dias antes. Mateus 16, 21. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que Ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas na mão dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar no 3º dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. Está vendo o amor de Pedro? E Jesus virou-se a Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Amém? Entenda, é como se Jesus estivesse falando, antes de Pedro chegar no monte da transfiguração, ele foi repreendido. Esse segundo ponto, Jesus, Ele quer te entender, que Ele quer te levar a um nível de amadurecimento. Para Ele te confiar, o rosto dele transfigurado, você tem que entender o Evangelho. Você tem que entender aquilo que Ele quer de você. Ele quer te levar a que você amadureça, que você cresça. E Ele chamou a atenção de Pedro e falou com Pedro: ô Pedro, sai de mim, Satanás, você está contra o meu propósito. Você só pensa nas coisas terrenas. Você não pensa nas coisas de Deus do alto. Amém? Esse segundo ponto, ele é um pouco mais puxão de orelha, meus irmãos. Jesus, Ele enxergou um potencial em Pedro. Ele entregou a chave da igreja para Pedro. Amém? Amém? Mas Ele precisou levar a Pedro a entender o Evangelho. Não é babalu aqui, não é benefício. Não vou te dar carro, não vou te dar nada não, irmão. Vou te levar para a morte. Você tem que ser exemplo. Se nós quisermos chegar nesse nível com Deus, precisamos conhecer a verdade e reconhecer quem nós somos. Romanos 6, 11 diz assim, versículo 11: assim também vocês se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando a obedecer aos desejos do maligno. Essa é uma verdade. Essa é uma verdade. O pecado não te domina. Todo culto eu falo isso. Amém? Mas eu falo porque Paulo escreve em Filipenses capítulo 3. Eu não me canso de dizer essas coisas, meus irmãos. Adolescente, eu tenho que falar sobre pecado. Eu não posso aliviar. Eu quero ver esses irmãos construindo um bom legado para Cristo. Então eu tenho que lembrar eles: não brinca com o pecado. Por quê? Se você não colocar essa verdade, não reconhecer quem é você em Cristo, quem tem a ganhar na sua vida é só o diabo. É só o diabo que tem a ganhar quando você fica brincando com o pecado. Você não evolui em Cristo, o seu chamado não cumpre e você anula os poderes de Deus. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que se você não entender que você está morto para o pecado, que o pecado ele não te domina, se você ficar rodeando nesses pecados que você cai sempre, você não vai crescer em Cristo e você não vai evoluir.
É isso que a palavra de Deus está falando. Esse nível 2, para Deus te confiar algo, o diabo, ele ganha muito em te deixar você nas trevas, porque quando você peca, você não ora mais. O número 1 já cai por terra, amém? Você não vou nem orar não, porque eu orei para Deus ontem que eu ia arrepender. E hoje eu estou aqui cometendo esse pecado. Entenda, no poder da palavra, conheça a verdade, reconheça quem você é em Cristo. Você é filho amado, você é de Jesus. O Jesus, ele já te libertou. A cruz não é somente para salvação, a cruz é para libertação e para cura e para transformação. Amém, meus irmãos? Amém? Você é livre em Cristo. Culto domingo passado, pastor Davi Lázaro. O diabo só tem a ganhar quando nós ficamos entre o velho e o novo homem. Se você não entender a mensagem da cruz, você vai anular isso. Não sou eu que estou falando, é Romanos 6, está falando que o pecado ele não te domina. A cruz ela já fez isso por você. Quando nós brincamos com o pecado, nós não saímos do lugar. E Satanás, ele nos mantém nas trevas. Cristo te deu uma nova natureza. Cristo te deu um novo Espírito, o Espírito Santo. A Bíblia fala que quando Jesus foi crucificado, você foi crucificado com Ele, meu irmão. Se você ler Romanos, você vai ver isso. O que ele está falando? Que quando você aceitou Jesus, o novo Espírito vem sobre você. E você ganha a força, é maior que está em vós, que está no mundo, amém? O pecado não te domina. O que eu mais vejo de adolescente é aqui que está passando as lutas. Meu irmão, entenda, amadureça. Esse nível 2 aqui, eu falei que ela é um pouco puxão de orelha. Mas a cruz é isso, o Evangelho de Cristo é isso. O pecado ele não nos domina. Se você pedir a Deus força, Ele vai te dar para você sair disso. Amém? Confesse os seus pecados. Entenda o valor da cruz. Jovens, confesse os seus pecados para você construir esse legado santo, vivo e agradável a Deus. Igual esses homens que eu falei, você precisa se arrepender. Mas é por causa do amor de Cristo. Quando Cristo olha para nós, nós nos tornamos arrependimento. Amém? Quando conhecemos a verdade, mas não colocamos em prática, muitos de nós, como cristãos, vivemos abaixo da posição privilegiada de sermos chamados filhos de Deus. Quando nós conhecemos a verdade, sabemos que o pecado não nos domina, e nós ignoramos isso, o diabo ele tem vantagem sobre a sua vida. E você não entende a sua identidade de filho, e você fica ali vivendo como escravo do pecado. Quem está entendendo? Amém? Quando nós conhecemos a verdade, João 8:32, conhecereis a verdade vos... Amém, então todo mundo conhece. E não reconhecemos quem somos em Cristo, nossa vida espiritual fica parada. E qual é essa verdade? Coloquei aqui. Romanos 6, versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Eu falei isso aqui? Porque para o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixamos de ser escravo do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos e viveremos com Ele também. Amém? Romanos 6 é muito poderoso. Ele fala exatamente isso. Que o seu velho homem, o velho Maico, o Maico que era viciado, o Maico que aprontava, o Maico que sei lá, era torto, morreu com Cristo quando aceitou Jesus. Hoje eu vivo para Cristo. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. Amém, meus irmãos? Jesus, Ele quer te confiar algo poderoso na sua vida. Coloca amor nas minhas palavras, se ela está sendo dura. Mas eu tento falar em amor, e às vezes saem essas coisas assim, sabe? Coloca amor nas minhas palavras, meus irmãos. Cristo, Ele quer que você construa um bom legado. Que você
você causa um impacto na sua geração. Aquilo que você vai deixar para os próximos jovens, você vai lembrar disso aqui hoje. Amém? Desenvolva a sua nova identidade. Desenvolva o poder da palavra de Deus. Desenvolva o ser filho de Deus. Se apaixone por essa palavra. Se apaixone por que está escrito aqui, meus irmãos. Esse é o segundo nível. Amém? Colossenses 3:2. Pensai nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Você agora é de Cristo. Você agora é de Cristo, meus irmãos. É o que eu estou falando. Eu já não sou mais aquela pessoa. Se a sua vida se resume somente em trabalhar e chegar em casa, dormir e descansar, você não entendeu a mensagem de Cristo. Ele tem um chamado para você. Ele tem um legado para te entregar. Nós devemos pensar nas coisas do alto. Foi essa a repreensão que Jesus deu para Pedro. Você não pensa nas coisas de Deus, está pensando nas coisas terrenas. Qual é o legado que você tem construído? Está na hora de nós pensarmos e entender o que Deus quer de nós. Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Entenda, já não sou mais de Berité, eu sou de Cristo. É o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu quero sim conquistar. Quero conquistar carro, casa. Mas isso aí vai ficar para Helena. Mas o meu maior foco tem que ser Cristo. Meu maior foco tem que ser o reino de Deus. Esse é o valor da cruz. Esse é o valor de Jesus. O reino de Deus, meus irmãos. Entenda, você é do reino. Fala, eu sou filho de Deus. E minha identidade está em Cristo. Amém? Quem sabe que é cidadão do reino, quem tem mente focada no reino, quem tem a mente focada em construir, igual os pastores vivem, para aqui trazer uma palavra para nós, para nos alimentar. Quem entende isso, esse chamado, ele não vive apenas para o presente, ele vive deixando o legado de Jesus para as próximas gerações. Isso é importante. Nós temos que viver sim. Eu quero que a Helena lembre de mim como um filho de Deus, como um cara que lutou pelo Evangelho de Cristo. Se eu vou morrer crucificado, com tiro, não importa. Minha palavra é Cristo no meu coração. É para Ele que eu vivo. Amém? Entenda. Jesus foi duro com Pedro, mas para levá-lo a crescer. A pergunta: você tem pensado nas coisas do alto? Você tem pensado nas coisas do alto? Reflita, se a sua vida está baseada somente nas coisas da terra, você precisa reconhecer a verdade. E reconhecer quem você é em Cristo Jesus. Nós somos chamados para impactar esse mundo, meus irmãos. Nós somos chamados para mudar a história de pessoas lá fora. Minha vida não vai resumir só em trabalho. Trabalho é para me alimentar. Se Deus quiser, se Ele não quiser, eu abandono. Amém? Se você sabe que Jesus morreu por você na cruz, mas não sabe nada do poder e do benefício que ela traz, você precisa rever os conceitos. Pense nas coisas do alto. O Evangelho de Cristo nos dá salvação, libertação e identidade de filhos. Somos de Cristo, Ele nos chamou. Amém? Para nós termos um bom legado que vai impactar outras gerações, precisamos chegar a esse nível desses 3 discípulos. Existe eu não vou falar preço, mas existe uma paixão desses discípulos para a obra de Cristo.
Tem que existir uma paixão desses 3 discípulos, de mim e de você. Olha para você ver, que experiência incrível que eles tiveram. Não estou falando que os outros depois amadureceram, amém, meus irmãos? Mas aqui, os 3 discípulos, eles tiveram uma experiência na transfiguração do monte, que é muito importante, que aqui Jesus não fala, depois eu vou falar mais para frente. Teve na casa de Jairo, a ressurreição da filha de Jairo, os 3 discípulos, amém? Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? É quando mais nós aproximamos de Deus, mais Ele vai revelar o segredo do seu coração, é o que importa, é para isso que nós vivemos. Olha aqui, Marcos 5,37, então não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João. Está vendo aí? Mas existia 12. Quem está entendendo o que Deus está falando? É que se você quer viver o extraordinário, um bom legado, você precisa se aproximar dele. Ele não faz exceção, isso é para todo mundo, amém? Em Getsêmani, Jesus chamou esses 3 novamente. Mateus 26:36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhe disse: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. E começou a ficar triste. Até no momento mais de angústia de Cristo, ele confiou esses 3 discípulos. Esse segundo nível é o que eu quero chegar. Esse segundo nível é que eu quero chegar, e que você também tem que querer chegar, porque você é cidadão do reino. Ele tem algo para confiar nas nossas vidas, Ele tem algo para entregar importante, Ele tem revelação para mostrar para nós, amém? Para termos um bom legado e ter uma vida espiritual ativa no reino de Deus, e Deus revelar o segredo no seu coração, nós precisamos entender esse ponto 2, que é subir de nível, é levar as palavras de Deus a sério, é levar a Bíblia a sério. Salmos 25:14 diz: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança, amém? Nós precisamos ser apaixonados por Cristo, igual esses 3 discípulos foram. Nós precisamos destacar a nossa vida, dar importância por tudo que Ele fez por nós. 3, ponto 3. Para construir um bom legado, nós precisamos glorificar o Pai. Amém? Colossenses 3, versículo 17. Tudo o que for fazer, sejam em palavras, sejam em ação, façam em nome de Deus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Olha que poderoso esse versículo, meu irmão. Eu queria encorajar vocês a gravar esse versículo no seu coração. Sabe por quê? Eu comecei a gravar esse versículo no meu coração, eu comecei a levar ele a sério. Olha por mim, olha para mim aqui. Lá no meu serviço, eu ficava reclamando. Quando eu comecei, tudo que eu faço, seja em palavras, é para abençoar. Tudo que eu faço, seja em ação, é para glorificar o meu Pai. Tudo ficou mais leve na minha vida. A minha vida melhorou 25% quando eu comecei a gravar esse versículo no meu coração. Faça isso. Grava esse versículo, põe ele na sua geladeira, no seu celular. Tudo que você for fazer, você vai parar de reclamar, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Tudo que você for fazer, sejam em palavras ou seja em ação, meu irmão, você vai glorificar o Pai em tudo que você faz. Os meninos começaram a deixar serviço para mim, eu falei, amém, vamos glorificar o Pai. Acabou a reclamação. Começou aquilo ali, amém, vamos glorificar o Pai. Não pode deixar que eu resolvo, irmão, pode deixar que eu resolvo. Não, Marcos, tem um serviço, não pode deixar que eu resolvo. Para quê? Que eu quero que meu Deus me veja. Eu quero agradá-lo, eu quero que Ele entenda que a minha vida é uma carta de amor para Ele, em resposta de tudo que Ele fez por mim. Depois que eu comecei a colocar esse versículo em prática, eu coloquei aqui, o meu trabalho melhorou demais, eu parei de reclamar, eu tenho vivido um tempo de paz. As pessoas tentam me prejudicar,
Mas quando eu faço as coisas para Deus, tudo fica mais leve. Tudo fica mais leve. E outra coisa, quem escreveu esse versículo foi o apóstolo Paulo. Ele revela o seu coração nesse versículo. Tudo para ele, o que importava era Cristo. Ele estava preso, ele pensava em Cristo. Ele estava sendo perseguido, ele pensava em Cristo. Ele escreveu esse versículo. Aqui você entende a revelação do coração deste homem. E esse versículo me chama a atenção. Filipenses 1, 21. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mais um versículo poderoso na nossa vida. Glorifica ao Pai. O terceiro ponto é glorificar ao Pai. A sua vida só serve para glorificar a Cristo, meu irmão. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós estamos aqui para glorificar a Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e falar: esse homem é diferente, essa mulher é diferente, essa adolescente é diferente, porque ele é contramão do mundo. Um bom legado é glorificar o nome de Jesus nas nossas vidas. E o quarto passo, já está acabando. Desça do monte. Desça do monte. Colossenses 1, 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer, dos quais são as suas riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo entre vós, a esperança da glória. É Cristo em nós, meus irmãos, a esperança da glória. As suas dores, a sua experiência de vida, as suas vitórias. Quando você entra no seu quarto, no primeiro ponto, lembra? Deus, Ele vai restaurar, Ele vai te curar, e Ele vai usar isso. Quem nunca ouviu essa frase assim, pô, Deus te libertou das drogas, então você vai ajudar outras pessoas a sair deste caminho. Quem nunca ouviu essas frases? Que Deus te libertou de um vício de cigarro, e você vai ter a autoridade para falar sobre isso. Você vai ter um legado, porque você tem a cicatriz que você venceu, amém? Desça do monte. Você é filho de Deus. Quando você entra para o seu quarto de Deus, Ele transforma a sua vida. Quando Ele faz, nós temos Jesus na nossa vida, Ele é o suficiente. E nós entendemos que vamos ter aflições aqui nessa terra. Mas, por que eu estou querendo dizer isso, irmão? É Cristo em nós, a esperança da glória. Eu queria contar um testemunho sobre isso aqui. Eu entendi esse versículo esses dias. Eu estava indo para a academia e tinha um jovem ali. Tinha um jovem soltando papagaio. E ele me cumprimentou. Eu falei: e aí, beleza? Ele: você está bem? Eu falei: estou bem. Aí eu falei com ele assim: você sabe que lá em casa tem célula toda terça-feira, né? Ele falou, aí ele abaixou a cabeça e falou assim: cara, desde quando meu pai morreu, eu não oro. Aí eu peguei e dei uma atenção para aquilo. Eu falei: como assim você não ora? E não, desde que meu pai morreu, eu não oro e tal. E eu fui conversando com ele, eu fui conversando com aquele jovem. E eu falei com ele: mas o amor de Deus, Ele não mudou sobre a sua vida, não. Você perdeu seu pai. E nós entramos numa matemática, resumidamente aqui que eu vou falar. Entramos numa matemática. E eu falei: eu também perdi meu pai, mas eu também perdi minha mãe. Jesus falou para mim que nesse mundo nós teremos aflição. E eu falei: quantos filhos você tem? Ele: 3. Eu falei: minha esposa perdeu 2, eu só tenho 1. Eu falei: está vendo o tanto que você é abençoado? Está vendo o tanto que você Deus te ama? E meus irmãos, de repente, ele estava soltando papagaio, o papagaio dele perdeu, foi embora. Aí ele montou na bicicleta, e quando ele montou na bicicleta, o amor de Deus chegou na vida daquele jovem.
E ele começou a gritar: que é isso? Que é isso? Eu falei: você sabe o que é isso? É o amor do Pai. Você estava com seus corações trancados para a vida dele, mas agora ele está te mostrando esse amor. Por que eu estou falando isso? Porque isso me impactou de uma forma. O diabo, ele brinca com as pessoas. Ele estava afastado da presença de Deus. E ele começou a chorar muito. É lógico que eu chorei. Não tem como ficar na presença de Deus sem não chorar. Mas aquilo me impactou de uma forma grande. Porque nós somos frágeis. E às vezes nós colocamos uma resposta não atendida na nossa vida e culpamos a Deus. Eu falei com ele: eu também orei para o meu pai não morrer, meu irmão. Mas faz parte da vida. Isso não muda o amor de Jesus por você. E comecei a falar sobre esse versículo, Mateus 17. Falei: você sabia que quando você morrer, o seu corpo será transfigurado? Ele: é mesmo? Você sabia que talvez se o seu pai crê em Jesus, você vai voltar a ver ele? E foi maravilhoso, e Deus alcançou aquele jovem. Eu vi as escamas dos olhos dele caindo nitidamente na minha frente assim. Por que eu estou falando dessa do monte? Porque Deus, ele vai te curar das suas dores, mas ele vai te usar para você ser instrumento. Porque a nossa vida aqui é passageira. Nós devemos pensar nas coisas do alto. Não deixe um dia ruim atrapalhar o que Jesus fez por você. Não deixe as suas dores dar opinião de que Jesus fez por você. O amor de Cristo está aqui hoje. E aquele jovem reconciliou com Cristo, e ele me abraçou e ele falou: obrigado. Anos sem orar, mas um homem que se posicionou em Deus e falou do amor de Deus para ele, ele foi reconciliado, e a presença de Deus foi incrível no meio daquela rua. Isso marcou a minha vida como nunca, e eu choro às vezes por causa disso. Que lindo! Eu, que estava esses dias jogado, e ele olhou para mim, esse homem olhou para mim, ele falou: eu quero o Michael Anderson. E a ira do Pai não veio sobre mim, a ira do Pai foi sobre ele. Esse é o valor de Jesus, esse é o valor da cruz, é o valor que ele tem por você. O pecado, as dores, não foi sobre você, foi sobre ele, porque ele olhou para o Pai e falou: eu quero eles comigo. Lembra do apóstolo Rina? Olhou para os rejeitados. Eu era um rejeitado e hoje eu estou aqui falando do amor de Cristo. Desça do monte, deixa Jesus te usar, deixa Jesus te transformar, deixa o amor de Deus fluir dentro de você. Entenda o amor dele por você. Sabe, quando nós brincamos com o pecado, nós julgamos as pessoas. Olhamos para a Bíblia e fala: Jesus mandou João Batista e eles negaram. Arrepende-se, pois o reino de Deus irá chegar. Jesus desceu, o próprio Filho desceu e pregou: o reino de Deus já chegou, e eles negaram. E hoje, quando nós brincamos com o pecado, nós também estamos negando a Cristo. Você acha que não? Olha para a Bíblia, nós estamos repetindo. Eles vieram para os seus não os quiseram, mas aqueles que quiseram, Deus o direito de chamar de filhos de Deus, meus irmãos. Entenda esse amor. Construa um legado. E aquele jovem, meus jovens, eu entendi, e quando eu estava andando, o Espírito Santo soprou isso no meu coração: é Cristo em você, a esperança da glória. Entenda a sua importância. Não brinque com o pecado. Não brinque. Entenda o seu valor. Você pode mudar a vida de pessoas aí fora que estão amarguradas, que por algum motivo enfraquejaram, por algum motivo estão cegadas pelo inimigo. E você, cheio da luz, cheio da graça de Deus, você tem o poder e a palavra de Deus, o Espírito Santo dentro de você para transformar. Desça desse monte. O quarto ponto é esse. Deixa, primeiro monte, vamos lá. Primeiro ponto, entra em oração, busque, reconheça quem é Jesus na sua vida. Segundo ponto, deixa Jesus te levar a um próximo nível. Deixa Jesus te confiar as coisas que Ele tem para fazer. Jesus falava: eu preocupo com as coisas do meu Pai. Eu também devo preocupar. Eu me preocupo com você porque Jesus morreu por você, meu irmão. Não, o pastor falou muito bem falado.
Não seja individualista, para de ficar pensando só em ganhar carro e conquistar casa. Preocupe com o seu próximo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Desça desse monte. Douglas faz um trabalho lindo em ajudar crianças, isso muda as gerações. Fomos na Jocum, viemos a doninha falar lá, que cuidava de jovens que os pais eram presos por causa de crime, e ela cuidava dos jovens. E hoje ela tinha que ver o sorriso daquela mulher, ela sabia o que ela estava fazendo. Esse é o chamado de Jesus para nós. Pense nas coisas do alto, não foque nessas coisas terrenas. Você é filho de Deus, chamado para mudar história. Construa um legado em volta de Cristo, meus irmãos. Continuando. Deixa eu voltar aqui, eu nem sei onde que eu estou mais. Parei aqui no testemunho do jovem da academia. 2 dias depois eu preguei para uma menina, também dentro da academia. Dentro da academia eu falei para ela qual é os seus maridos. Porque Deus me deu uma palavra lá e deu certo. Seja disponível para Cristo. Entenda, o reino de Deus é ativo. Esteja vivo para Cristo, porque Ele está vivo dentro de você. Ele está vivo dentro de você. Deixe o poder dEle, o amor dEle fluir dentro de você, meus irmãos. O maior legado de todo é de Cristo. Ele morreu por nós. Então, nós devemos ser imitadores dEle. Devemos morrer para este mundo e viver para Ele. Se você não entendeu isso, Jesus ele fala em suas palavras: aquele que morrer, perder a sua vida por causa de mim, a ganhar lá. Se você não entendeu isso, você precisa entrar para o seu quarto e orar, meu irmão. A nossa vida está passando. Tem pessoas clamando agora por causa de Jesus. Precisamos entender. Sabe o que aconteceu na vida daquele jovem? Eu só expliquei a palavra. E a palavra fez tudo. O Senhor fez tudo. Se você se posicionar em Cristo, entender que você tem um legado a construir na sua escola. A construir. O quê? Eu estou acabando. Mateus 17, versículo 2: e ele foi transfigurado diante deles. A sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como luz. Amém? A esperança está nele. O futuro está nele. Nem a morte pode dar jeito para nós, meu irmão. Nem a morte me amedronta mais. Porque eu sou dele. Ele já resolveu, ele desceu lá no inferno, pregou para aquelas pessoas, ressuscitou ao 3º dia e entregou para nós a chave. Amém? Em Cristo nós somos mais do que abençoados. Tudo está sobre ele. Aqui no Monte da Transfiguração, poderia ter outro profeta, mas é porque o povo esperava Elias voltar. Lembra de Mateus 16, do teatro? Jesus ele faz 2 perguntas importantes. Pega essa passagem para você pregar, meu irmão. Jesus ele faz 2 perguntas importantes. Pergunta: o que o povo fala quem eu sou? Você vai ver que tem muito ruído. Você é Elias, você é Jeremias, você é profeta. Mas depois ele faz uma pergunta pessoal: e você? Quem diz que eu sou? Quem é Jesus para vocês? Amém? Vou finalizar, que eu acho que eu tenho que terminar. Você é o legado de Cristo aqui nessa terra, então viva 100% para Ele. Jesus não deixou apenas palavras, Ele deixou um exemplo, a sua vida como exemplo. Amém? Vamos encerrar? Cadê a galera? Galera do louvor pode subir. Deixa só a galera aí que Deus falou com eles.
A galera que sentiu o coração queimando, vem aqui para frente, vamos orar, meu irmão. Se você quer construir um legado para Cristo, venha. Se você quer fazer a diferença na sua vida e quer deixar um legado, venha. Se você quer subir nesse novo nível, vem aqui na frente, vamos orar. Amém? Fica de pé então. No final tem que dar um recado, hein? Eu vou dar um recado já. Não vou esquecer. Hoje tem cantina, viu? E será gratuitamente. Feche os seus olhos. Como eu estava falando, nós precisamos entender o valor da cruz. Precisamos entender o amor de Jesus. O que importa é que Ele está aqui nesse exato momento. Os olhos de Cristo estão voltados aqui para essa sala, voltados aqui para este lugar. Abra o seu coração. Ele está ouvindo a oração do seu coração. Qual é o seu legado? Qual é o legado que você vai responder aquele que Cristo quer da sua vida? Fala assim para Ele, meu irmão. Se o seu coração está queimando, responda a Cristo. Amém? Pai, queremos te agradecer, Jesus. Te agradecer por essa palavra, te agradecer por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas. Eu oro, Deus, para que esses jovens, Deus, eles venham entender o legado deles, eles venham entender o chamado deles, Jesus. Eles venham entender o valor dele na cruz, eles venham entender a identidade deles como filho. Que eles venham ser fortes no Senhor, que eles venham, Deus, desenvolver e crescer para que o Senhor possa trazer grandes revelações para o coração deles, grandes experiências sobre a vida deles, Pai. Eu oro, Deus, para que seja quebrado tudo aquilo que o diabo fez na vida deles. Eu oro, Deus, para que todo engano que foi implantado na vida deles caia por terra. Deus, eu oro que toda mentira que foi plantada na infância até a adolescência sobre a vida desses jovens, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu oro que o poder do Senhor venha sobre a vida deles e que eles sejam apaixonados por Ti, Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, amém. Te agradeço. Uma salva de palmas de Jesus, meus irmãos. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá da cruz derramou. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá da cruz derramou. Na cruz lutou, na cruz venceu e sua vida nos deu, para que a vida estivesse em nós, estivesse em nós. Vamos dar uma misturada aí anos 90 com entrando aí, nos anos 90 também tinha muito rock and roll. Nós somos Bola de Neve, vambora? Pra fechar? Cadê Lucas? Os homens e seus espelhos mágicos, nada vem além de si mesmo. Se esqueceram daquele que um dia esteve entre nós, que veio cumprir segundo o que já estava escrito. Nasceu, sofreu,
seus espelhos mágicos. Só veio um Cristo vencido em dor. Não conhecem a cruz vazia, pois ressuscitou, e nenhum toque de vida do Filho de amor. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá da cruz derramou. Nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá da cruz derramou. Estivesse em nós, estivesse em nós. Sabe, às vezes a gente olha tudo isso sobre legados, né? Legado fala muito daquilo que a gente deixa, primeiramente daquilo que a gente herda, depois daquilo que a gente deixa. Então, se você quer construir um legado legal, plante hoje o correto. Legado fala de colheita. Nós colhemos hoje a salvação porque Cristo plantou ela lá atrás, na cruz do Calvário, para que hoje eu e você pudéssemos ter vida eterna. Então plante hoje coisas boas, plante hoje a palavra, semeie a palavra, viva a palavra, curta a palavra, caminhe conforme a palavra. Não é porque nós estamos hoje a geração Z, Y, W, sei lá qual geração estamos. O que eu posso dizer para você e para mim também é o que eu disse no início do culto: a palavra de Deus, ela não muda. Não importa qual geração eu e você estamos, o que importa é que a palavra de Deus não muda. Então viva a palavra, permaneça na palavra, compartilhe a palavra, hashtag viva a palavra. Então nessa geração agora talvez mudou a forma de dizer, mas é a palavra. Ele nasceu, viveu, morreu por mim e por você. E é por isso que hoje nós estamos aqui, amém? Então venham todos aqui à frente. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Eu peguei os meninos de surpresa nessa aqui, tá vendo? Falei, pastor, isso que dá. Vocês fazem culto anos na passada, pai. Que é uma música conforme o tema da palavra de legado, tá aí. Legado que Cristo trouxe para nós. Nossa, pastor, não sei. Então vamos aprender com os nossos passados, amém? Maicon pregou hoje sobre... Cara, eu fico admirado com o Espírito Santo. Ontem no ensaio, depois do ensaio, a gente estava falando, eu não lembro mais o que aqui, eu falei, se prepare, que domingo nós vamos falar muito sobre oração. Nós vamos começar a orar mais. Aí chega aqui o Maicon, 90% da palavra dele é oração. Suba ao monte, vai orar. Suba ao monte, vai orar. Para depois descer do monte. Não é verdade? Precisamos subir ao monte, mas se lembre, vai chegar um momento que eu e você nós vamos ter que descer. Mas eu não vou descer de mão vazia. Aí é que está o X da questão. Quando eu subo ao monte, eu sempre vou descer com algo nas mãos. Eu sempre vou descer com meu rosto resplandecendo daquilo que eu busco lá no alto. Quando eu entro em um ambiente de glória,
dentro do Santo dos Santos, não tem como a glória de Cristo não impregnar em nós. Então que nós possamos trazer isso e levar isso ao outro como um legado, amém? Fiquei feliz em entender. E eu, para te falar a verdade, eu nem lembrava assim 100%, né? Mas o Bola de Neve é a igreja dos anos 90. 99, 96, 97. Então nós estamos aí levando esse legado, amém? Glória a Deus. Repita após mim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Agindo Deus, ninguém poderá impedir. Dê a mão a quem está ao seu lado aí agora. Olhe para ele e fala: e o seu legado você está deixando? Pastor, eu não sei orar. Até nisso Jesus cuidou de nós. Até nisso Jesus deixou um legado. O que ele disse? Quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre e sempre e sempre. Amém? Mais uma vez, olha para quem está do seu lado e fala: qual legado você está deixando? Mais uma vez, qual legado você está deixando? Para finalizar agora, nós vamos fazer uma que vocês gostaram.
ouvidos sejam desatados. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Confie, aguarde, basta somente esperar no que Deus irá fazer. Sua bênção chegou, comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Estenda sua mão direita, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz. Que a graça eterna, a paz, as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês. Vai para um final de semana abençoado. Amanhã estaremos aqui às 19 horas celebrando a Santa Ceia do Senhor. Não deixe de vir, convide alguém. Vamos juntos adorar e celebrar o Senhor em nome de Jesus. Vai em paz! Pessoal, a Midianita solicitou que todos venham aqui à frente para tirarmos a foto. Ninguém acompanhou o Miguel. Sim, e já vocês podem se alimentar e se deliciar num caldo. Eu não sei, aí é com a mídia lá, ó, deve ser embaixo.